É uma peça pequena, mas essencial para a função do corte de energia num disjuntor. Os bornes servem para conectar ou desconectar a fonte de tensão de energia. Hoje mostramos-lhe como um pequeno componente pode ter por trás um complexo sistema de produção. Fique connosco nos próximos minutos e conheça um produto que é bem feito. Com 6 modelos disponíveis no mercado, os bornes produzidos pela Etma Metal Parts são uma peça essencial em caso de acidente ou curto-circuito. Atuam como componente no disjuntor, apertando o cabo que faz a ligação elétrica. É um botão que, no fundo, faz a ligação ou on-off do mesmo disjuntor e que incorpora em si tudo aquilo que é, digamos assim, a nossa tecnologia, o nosso saber fazer, o nosso conhecimento. O nosso negócio é produzir peças metálicas de pequena e média dimensão, que depois são aplicadas normalmente em componentes de maior dimensão, para a indústria automóvel, para o setor elétrico, para eletrodomésticos, para aparelhos que possamos ter em casa. Hoje viajamos pelos corredores da Etma e fazemos o percurso pela produção deste pequeno borne de aproximadamente 2 cm de altura. Esta é uma peça composta por uma abraçadeira, um eixo, um parafuso e uma peça de plástico. A viagem começa no gabinete de projetos. Os clientes fazem chegar o pedido à Etma e é neste espaço que tudo é decidido e adaptado às necessidades e condições da unidade fabril. Nos projetos desta empresa técnica de metalurgia trabalham a tempo inteiro 6 engenheiros e é também daqui que saem os protótipos em 3D. Para este borne em concreto, ajusta-se o modelo 2D da peça e também o tridimensional da ferramenta e equipamento de assemblagem. É, aliás, por aí que o processo se inicia. Para cada modelo diferente, é necessário produzir uma ferramenta específica que vai ser integrada na prensa produtiva. Aos armazéns da Etma chegam por mês 6 toneladas de aço só para a abraçadeira. A origem dos materiais que compõem esta peça varia entre Portugal e Espanha. Quando aqui recebemos a matéria-prima que é encaminhada do armazém de matérias-primas, é montada a ferramenta em máquina, alimentamos a matéria-prima na máquina e começamos a produção. Sendo que isto terá sempre a aprovação da qualidade, fazemos através do controle volante. A máquina tem uma ferramenta progressiva, onde essa ferramenta, ou seja, é constituída por diversas etapas e conforme o material vai avançando, é feitas diversas operações na peça. Ou seja, podemos perceber, ou seja, isto é feito por diversas etapas e sempre na etapa final é onde é feita a separação da abraçadeira. Nesta prensa excêntrica, dá-se então o primeiro processo de produção da abraçadeira. A chapa de aço é desenrolada e endireitada para que fique uniforme. Depois de devidamente cortada e formada a abraçadeira, é a altura de passarmos ao fabrico de um outro componente, o eixo. Esta é talvez a etapa mais simples e rápida de todo o processo. Trata-se da conformação de um arame redondo de aço com 4 mm de diâmetro. O rolo de arame entra por um lado da máquina e é conformado e cortado, dando assim origem a pequenos eixos. A capacidade produtiva é de 2.200 peças por hora. Transformada a peça, o eixo junta-se à abraçadeira e pouco a pouco começa a formar-se o borne. Correto, aqui é o processo de montagem e cravação do subconjunto, onde aqui recebemos as duas peças, que é o eixo que vem do processo de conformação de arame e a abraçadeira do processo de estampagem, onde aqui temos um dispositivo que nos faz a assemblagem do eixo na abraçadeira e efetua a cravação final. Isto é um processo que é em automático, ou seja, onde temos os sistemas de alimentação dos componentes em automático e a sua cravação também em automático, ou seja, não requer um operador dedicado. Por minuto, são montados cerca de 25 subconjuntos, mas o processo não acaba aqui.
O produto, ao fim deste processo, ainda lhe falta outro processo, que é o processo de roscagem, e a seguir o processo de roscagem é que vai ao processo de acabamento galvânico. A máquina rotativa é alimentada com os subconjuntos já cravados. O produto é transportado através do sistema Pick and Play e a rosca é aberta quando o produto estiver devidamente oleado e lubrificado. Ainda antes do acabamento galvânico, é o momento de desenvolver o último componente do borne, o parafuso. Nesta fase de conformação mecânica, dá-se forma ao arame de aço através de uma força de compressão e prensagem. No processo de cruzamento a frio, neste caso, utilizamos uma máquina de multi-estações, ou seja, temos 5 estações até à formação do parafuso final, onde temos a alimentação do material, na primeira etapa, onde cortamos o primeiro material a ser conformado, efetuamos depois uma preparação e um acabamento até à terceira operação. Na quarta operação, efetuamos uma preparação da cabeça do parafuso e na quinta acabamos e cortamos até à formação do parafuso final. A roscagem é feita através do processo de esmagamento do aço. Por hora, passam nesta máquina 4.000 peças. O parafuso não fica concluído nesta fase. Antes de se juntar aos outros componentes, necessita ainda de um tratamento térmico. Portanto, isto é um processo de tempera em óleo, neste caso. É um processo que tem como objetivo a homogeneização completa de uma massa de um aço. É um processo realizado normalmente em aços. Tem um aquecimento até à temperatura de têmpera. Depois tem um estágio à temperatura de têmpera, que vai homogeneizar completamente essa massa de aço. E depois é feito um arrefecimento rápido, neste caso controlado, em óleo, que vamos transformar a peça numa estrutura martensítica. E o processo de têmpera acaba por aí. Este é um tratamento exclusivo para o parafuso. O objetivo é mudar as propriedades mecânicas da peça a uma temperatura de 870 graus e sem alterar as propriedades físicas do aço. Por dia, esta máquina pode ser alimentada com 1.200 a 1.400 kg de parafusos. Este processo de têmpera cria algumas tensões internas e é necessário depois fazer um rebenido para garantirmos a dureza necessária para a utilização desta peça, ou seja, a tenacidade e as características que esta peça necessita. Esse rebenido normalmente é feito a uma temperatura muito inferior à temperatura de têmpera, que pode rondar entre 1 hora ou 2 horas, a uma determinada temperatura que garanta a dureza necessária para o funcionamento desta peça, dependendo da sua aplicação. O tratamento de superfície é a fase que se segue. Aqui são tratados todos os elementos que vão dar origem ao borne. Portanto, este é um processo eletroquímico em que, no fundo, é a deposição de um metal, neste caso zinco, sobre uma superfície metálica. A isto chamamos de eletrodeposição. Os acabamentos galvânicos, neste caso, o objetivo é proporcionar à peça uma maior resistência à corrosão, ou seja, para ter uma durabilidade maior no seu desempenho na função que é necessária. A deposição do zinco aumenta a resistência à corrosão, melhora a condutividade das peças e a aparência. Para fazer essa deposição é necessário seguir várias etapas. A superfície tem que estar completamente isenta de gorduras. Depois de desengordurada e estar isenta de gorduras, a superfície tem que ser ativada para garantirmos uma boa deposição da peça. Ok? De seguida, a seguir à zincagem, ela vai fazer uma passivação que lhe confere ainda um incremento no aumento da resistência à corrosão. Ok? E o processo acaba na secagem da própria peça. O borne está quase concluído. Agora é a altura de juntar as peças. A montagem final é quase toda automatizada. Por hora, saem 1.100 bornes desta máquina. Nas laterais, alimenta-se o equipamento com o subconjunto da abraçadeira com o eixo, o parafuso e a peça de plástico que já vem pronta de uma unidade exterior. O próprio sistema testa a qualidade do produto automaticamente, separando as peças com defeito.
Por dia, a Yetma produz 24 mil peças de 6 modelos diferentes de bornes e exporta 5 milhões por ano. Este modelo é destinado ao grupo multinacional francês Schneider. E assim ficou a conhecer um borne que, na ocorrência de um curto-circuito, lhe dá garantia de segurança, não fosse ele um produto bem feito.